Aquele latido no acostamento não saiu da cabeça dele. Não foi alto, não foi desesperado. Foi um negócio diferente. Um latido curto, quase como um chamado. Como quando um cachorro vê alguém conhecido de longe e faz aquele som entre o susto e o reconhecimento. Um latido só, e depois silêncio. Valdir tinha 53 anos, 18 rodas debaixo dos pés e quase 3 décadas de asfalto na memória. Ele já tinha visto de tudo na beira de estrada. Capivara, tamanduá, uma vez até uma anta atravessando a BR-163, às 2 da manhã, como se fosse proprietária do lugar. Já tinha parado para ajudar acidentado, já tinha dado carona para viúva com criança no colo, já tinha testemunhado coisa que nenhuma câmera filmou e nenhum jornal publicou. Mas aquele latido foi diferente. Ele não parou. Eram quase 4 da manhã. Ele estava a 240 quilômetros de Cuiabá, com carga de soja programada para ser descarregada às 7. Não dava. Não dava mesmo. Pisou fundo, colocou o rádio num volume que não deixasse espaço para pensamento e seguiu. Só que o rádio não adiantou, porque aquele latido, aquele único latido curto do acostamento, ficou tocando na cabeça dele como uma música que você não consegue tirar. Uma coisa pequena que fica grande, uma coisa que você tentou ignorar e que recusou ser ignorada. E Valdir, que tinha aprendido a vida inteira a não voltar atrás, começou a sentir alguma coisa apertar no peito que ele não sabia bem o nome. Antes de eu continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta de histórias que falam de gente de verdade, de vida, de estrada, de escolha, de culpa e de recomeço, aperta o joinha aqui embaixo, não custa nada e ajuda muito esse canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova e eu prometo que elas valem o seu tempo. Agora volta comigo para essa madrugada. A BR-364 tem uma personalidade própria de madrugada. De dia, ela é barulhenta, movimentada, cheia de vida e de pressa. Caminhão passando, mototáxi na contramão, feirante na beira do asfalto com manga e melancia empilhadas. De dia, ela é uma coisa viva e agitada. Mas de madrugada, ela vira outra coisa. De madrugada, a BR-364 é longa, escura e honesta demais. Não tem como fingir nada quando é você, o farol, o asfalto e o silêncio. Não tem como se distrair do pensamento quando o mundo inteiro reduziu a 2 cones de luz na frente e escuridão em todo o resto. Valdir conhecia esse silêncio. Tinha passado a vida nisso. A cabine do Scania era o lugar onde ele mais tinha ficado ao longo dos últimos 26 anos. Mais do que a própria casa, mais do que qualquer quarto, qualquer sala, qualquer cozinha. A cabine era o espaço onde ele mais tinha respirado, mais tinha pensado, mais tinha chorado. E sim, caminhoneiro chora sim. Só chora onde ninguém vê, que é exatamente dentro de cabine na madrugada. Tinha uma foto no painel, uma foto desbotada, presa com fita adesiva que já amarelou, de uma menina de uns 8 anos segurando um sorvete de 2 bolas. Ela estava sorrindo com os olhos fechados de tanto rir e o sorvete estava claramente prestes a cair. A foto tinha 15 anos. A menina da foto se chamava Rafaela. Era filha dele. Valdir e Rafaela não se falavam há 11 anos. Essa é a parte da história que ele nunca contava para ninguém. Não porque tivesse vergonha, ou talvez tivesse, mas não era só isso. Era porque não sabia como começar. Porque o começo era ele mesmo. Porque toda vez que tentava montar a narrativa na cabeça, chegava num ponto em que o vilão era o espelho. Rafaela tinha 7 anos quando o casamento de Valdir e Sônia começou a rachar de verdade. Não foi traição, não foi violência, foi ausência. Foi a ausência silenciosa e contínua de um homem que estava sempre na estrada, que chegava cansado demais para conversar, que saía antes do almoço de domingo porque tinha mais uma viagem, que perdia aniversário, apresentação escolar, formatura do ensino médio,
primeiro namoro da filha, primeiro desgosto da filha. Sônia suportou durante anos, até que um dia não suportou mais. E quando Sônia disse que estava indo embora, Valdir fez a coisa mais errada que podia fazer. Foi embora ele mesmo. Colocou a mochila no caminhão, aceitou uma viagem para Manaus que durava 3 semanas e deixou que o tempo resolvesse o que ele não sabia enfrentar. O tempo não resolveu. O tempo solidificou. Quando voltou, a casa estava diferente. Sônia estava diferente. E Rafaela estava olhando para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto nos olhos da filha. Não era raiva. Era algo pior. Era aquela cara de criança que entendeu uma coisa que não deveria ter entendido ainda. Era a cara de quem aprendeu que pai é alguém que vai embora. Nos anos seguintes, eles tentaram. Tentaram de um jeito desajeitado, sem palavras certas, sem terapia, sem nenhum instrumento adequado. Valdir mandava presente de longe. Rafaela agradecia por mensagem. Encontravam no Natal. Ficavam um almoço juntos com aquele silêncio pesado que todo mundo fingia não sentir. Até que, quando Rafaela tinha 22 anos, houve uma discussão de verdade. Uma daquelas em que as palavras que ficaram guardadas durante anos saem de uma vez, sem filtro, sem misericórdia. Rafaela disse tudo que tinha engolido. Valdir, porque não sabia fazer diferente, reagiu mal. Disse que tinha trabalhado a vida inteira por ela. Disse que ela não entendia o que era responsabilidade. Disse umas palavras que, ainda que tivessem alguma razão lá no fundo, foram ditas da maneira mais errada possível. E Rafaela foi embora do almoço sem se despedir. Desde aquele dia, 11 anos de silêncio. Valdir sabia o endereço dela. Sabia que ela tinha se formado em enfermagem, que morava em Rondonópolis, que tinha um filho, um neto que ele nunca tinha visto. Sabia de longe pelas bordas, pelas migalhas de informação que chegavam por terceiro. E carregava isso como se carrega uma pedra que não cabe no bolso, mas você recusa soltar. O latido voltou para a cabeça dele às 4:30 da manhã. Ele estava a 180 quilômetros do ponto de entrega. Tinha tempo. Tecnicamente, tinha tempo suficiente para voltar, dar uma olhada e ainda chegar no horário se pegasse ritmo. Mas não era isso. Não era cálculo de tempo. Era outra coisa. Era que aquele latido, aquele único som curto de um animal sozinho na beira de uma estrada escura, tinha tocado em algo que ele não sabia que ainda estava sensível. Valdir reduziu a marcha. Ficou pensando mais uns 5 minutos. Depois xingou baixo, deu seta. Encontrou um retorno ilegal numa vicinal de terra e voltou. Levou 40 minutos para achar o ponto. Ele tinha marcado mentalmente uma placa de fazenda perto de onde tinha ouvido o som, mas de noite tudo parece igual. Árvore, mais árvore, placa, acostamento, mais árvore. Quando os faróis iluminaram o animal, Valdir parou o caminhão no acostamento e ficou um tempo só olhando. Era um cachorro de porte médio, pelagem escura, desgastada. Estava sentado na beira da estrada com uma postura que parecia quase humana. As patas juntas, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos refletindo a luz do farol sem piscar. Não latiu de novo. Só ficou ali. Valdir desceu devagar. O cachorro não fugiu. Não avançou. Ficou parado, olhando. Quando Valdir chegou perto, viu que o animal estava magro. Não o tipo de magro de cachorro que vivia na rua e sempre foi assim. Era o tipo de magro de quem tinha sido bem alimentado em algum momento e depois passou a não ser. O tipo de magro que conta uma história de perda. No pescoço havia um pedaço de corda rompida. Não uma coleira. Uma corda mesmo, grossa, do tipo que se usa para amarrar animal grande. O fim da corda estava gasto, como se tivesse sido esticada por muito tempo antes de partir. Valdir ficou de cócoras na frente do cachorro. O cachorro colocou o focinho devagar em direção à mão dele. E Valdir, 53 anos de estrada, de silêncio, de pedra no peito, sentiu os olhos arderem.
Tá bom, bicho, ele disse baixo. Você vem comigo. Não tinha planejado isso. Não tinha plano nenhum para cachorro. A empresa não deixava animal na cabine, ele sabia disso. A descarga era em Cuiabá, depois tinha mais viagem marcada para Sinop, depois para Porto Velho. Não era vida para cachorro, mas o cachorro subiu na cabine como se já soubesse onde devia ir. Se instalou no banco do passageiro, colocou a cabeça nas patas e fechou os olhos com uma naturalidade que deixou Valdir sem argumento. Ele ficou parado por uns 30 segundos, olhando para o animal dormindo como se não tivesse dormido em dias. Nome, Valdir disse para ninguém. Preciso de um nome para você. Olhou para o cachorro. Escuro, sério, aquela postura de quem já viu coisa. Pensou um pouco. Sombra, ele disse. Você vai ser Sombra. O cachorro abriu um olho. Depois fechou. Valdir ligou o caminhão, olhou para o relógio, calculou. Dava. Se fosse na pressão, dava. Foi na pressão. Chegou em Cuiabá às 6h48. 12 minutos de sobra. Deixou Sombra na cabine com a janela entreaberta, fez a descarga, assinou os papéis, foi até o banheiro do posto de gasolina do outro lado da rua. Quando voltou, o cachorro estava do mesmo jeito. Cabeça nas patas, olho semiaberto. Você comeu alguma coisa hoje? Valdir perguntou. Sombra levantou a cabeça. Não, né? Valdir foi até o mercadinho do posto. Comprou-te um saco de ração, uma tigela de plástico barata, 1 litro de água. Colocou tudo na lateral do caminhão, no acostamento, e esperou. Sombra comeu com aquele jeito contido de animal que aprendeu que comida pode acabar. Não era gula, era gratidão metódica. Comia devagar, mastigava direito, olhava para Valdir de vez em quando. Você tem dono? Valdir perguntou. Sombra terminou de comer. Lambeu a tigela, bebeu água, olhou para ele. Acho que não mais, Valdir concluiu. A viagem para Sinop eram mais 400 quilômetros. Valdir telefonou para o despachante da empresa, um homem chamado Gustavo, que tinha a voz de quem fumou 30 anos e parou tarde demais. Gustavo, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode falar. Se eu tiver com um cachorro na cabine, é problema? Silêncio. Valdir, você sabe que o regulamento não permite... Gustavo, quantos dias? Não sei. Estou resolvendo. Outro silêncio. Valdir, eu não ouvi essa pergunta e você não me ligou. E se alguém perguntar, eu não sei de nada. Obrigado, Gustavo. Vai se danar, Valdir. Era isso. Era o que tinha. Perto de Sorriso, no meio do caminho para Sinop, Valdir parou num restaurante à beira da estrada. Um daqueles lugares de caminhoneiro que existem fora do tempo. Cardápio plastificado na parede, televisão no canto com som alto demais, mesa coletiva com homens que não se conhecem, mas comem lado a lado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele amarrou Sombra num poste na entrada, deixou água, entrou, pediu o prato feito, arroz, feijão, frango na chapa, salada. Sentou na mesa coletiva. Do outro lado da mesa estava um homem que parecia ter uns 60 anos, cabeça raspada, tatuagem no antebraço, mãos de quem carregou muito peso na vida. Estava comendo em silêncio, olhando para frente. Valdir comeu em silêncio também. Foi o outro homem quem quebrou. Esse cachorro amarrado ali fora é seu? Ele perguntou sem olhar. É, disse Valdir. Está olhando para a porta desde que você entrou. Valdir não respondeu. Olhou pela vidraça. Era verdade. Sombra estava sentado, olhando direto para a porta do restaurante, imóvel. Cachorro de estrada? O homem perguntou. Achei no acostamento essa madrugada. O homem assentiu devagar, como se isso explicasse muita coisa. Eu tive um assim, ele disse. Chamava Trovão, cachorro preto, grande. Ficou comigo 4 anos na cabine. Morreu de velhice em Cascavel. Valdir olhou para ele. Foi difícil? Ele perguntou. O homem mastigou. Pensou. Enterrei ele numa praça ali perto do pátio. A noite toda chorando feito criança. Fez uma pausa. Não me arrependo de nada. Valeu cada quilômetro. Ficaram em silêncio de novo.
O silêncio de homem maduro que não precisa de mais palavras, porque a palavra já disse o que precisava. Quando Valdir levantou para pagar, o homem disse ainda sem olhar: "Cuida bem dele." "Vou cuidar", Valdir disse. O homem se chamava Rogério. Ou pelo menos foi o nome que disse quando Valdir estendeu a mão antes de sair. Valdir nunca mais viu Rogério na vida. Mas aquela conversa de 3 minutos numa mesa de restaurante de beira de estrada ficou na cabeça dele como um daqueles encontros que parecem ter sido colocados no caminho de propósito. Como se a vida às vezes mandasse uma pessoa do jeito certo, na hora certa, para dizer a coisa exata que você precisava ouvir sem saber que precisava. Valdir subiu no caminhão. Sombra pulou para o banco do passageiro, ligou o motor e ficou parado 1 minuto. Porque tinha uma coisa que aquele homem desconhecido tinha falado que estava ecoando de um jeito incômodo. "Não me arrependo de nada. Valeu cada quilômetro." Valdir ficou pensando nisso. No cachorro dele, que tinha levado 4 anos na estrada. Na frase, "não me arrependo de nada." E pensou, com uma honestidade que doeu, que ele mesmo não conseguia dizer isso sobre muita coisa. Não conseguia dizer sobre o casamento. Não conseguia dizer sobre Rafaela. Não conseguia dizer sobre aquele almoço de 11 anos atrás. Tinha muita coisa que ele carregava sem conseguir chamar de arrependimento. Porque arrependimento pressupõe que você reconhece o erro. E Valdir tinha passado anos construindo uma versão da história em que ele não era o vilão. Em que ele tinha trabalhado duro, em que tinha sustentado a família, em que tinha feito o possível. Só que de madrugada, na cabine, com um cachorro ao lado que tinha sido amarrado e abandonado, e mesmo assim não tinha raiva de ninguém, de madrugada ficava difícil mentir. Sinop ficou para trás. Porto Velho estava à frente. Eram mais 600 e tantos quilômetros. Sombra dormia. Valdir dirigia. A estrada era a mesma estrada de sempre. Longa, escura, honesta demais. Na entrada do Amazonas, teve uma parada obrigatória de posto de fiscalização. Valdir parou, desceu, abriu a documentação. O fiscal era jovem, devia ter uns 25 anos, fardado, com aquela seriedade de quem está aprendendo a ter autoridade. O rapaz olhou a documentação, olhou para trás, para a cabine. Viu Sombra no banco. "Animal não pode ir na cabine", ele disse. "Eu sei", Valdir respondeu. Ficaram se olhando. "Onde você pegou ele?", o fiscal perguntou. "Acostamento da 364. De madrugada. Sozinho." O rapaz olhou para o cachorro de novo. Sombra estava olhando para ele com aquela expressão séria. O fiscal carimbou a documentação. "Boa viagem", ele disse. Valdir pegou o papel. Quando estava subindo de volta, ouviu o rapaz dizer baixinho, quase para si mesmo: "Cachorro bom esse." Foi na entrada de Ji-Paraná que aconteceu a coisa que mudou tudo. Valdir estava num posto abastecendo quando o celular tocou. Número de Rondonópolis. Número que ele reconheceu, porque tinha na agenda há 11 anos, sem nunca ter coragem de apertar. Era o número de Rafaela. Ele ficou olhando para a tela por 4, 5, 6 chamadas. Depois atendeu. "Pai." A voz dela tinha mudado. Não era a voz da menina da foto desbotada. Não era a voz da jovem do almoço de 11 anos atrás. Era a voz de uma mulher adulta, cansada, com uma tensão dentro que ele conseguiu sentir naquela única sílaba. Rafaela. Silêncio. "Pai, eu precisei ligar." Pausa. "É o vovô Geraldo. Ele teve um AVC, está no hospital aqui em Rondonópolis. Eles não estão sabendo dizer quanto tempo." Geraldo. O pai de Valdir, 81 anos, morava num sítio perto de Rondonópolis. Desde que se aposentou, teimoso como mula, recusava ajuda de qualquer natureza. Valdir visitava 2 vezes por ano. Ligava 1 vez por mês. Achava que era suficiente. "Como ele está?" Valdir perguntou. "Estável por enquanto, mas perdeu o movimento do lado direito. Está consciente, mas confuso." Ela fez uma pausa. "Ele ficou pedindo por você, pai, a noite toda." Valdir fechou os olhos. "Eu venho", ele disse. "Você está onde?"
Ji-Paraná. Silêncio. Ji-Paraná é longe, pai. Eu sei, mas eu venho. Fez o cálculo. Tinha a carga para Porto Velho. Tinha contrato. Tinha prazo. Tinha multa se não entregasse. Ligou pro Gustavo de novo. Gustavo, outra vez você. O que foi? Meu pai está no hospital em Rondonópolis. AVC. Preciso renegociar a entrega de Porto Velho. Silêncio diferente. Não o silêncio de cálculo. O silêncio de quem está sendo humano. Quanto tempo você precisa? Não sei. Uma semana, talvez. Eu vejo o que consigo fazer. Vai lá, Valdir. E a multa contratual? Eu vejo o que consigo fazer. Gustavo repetiu. Vai lá. Às vezes as pessoas surpreendem. Valdir entregou a carga em Porto Velho. Não tinha como abandonar no meio. Eram produtos perecíveis, gente que dependia. Mas foi na pressão máxima, sem parar para dormir direito, apenas os 40 minutos obrigatórios de descanso que a lei exigia. Depois, virou o caminhão para Rondonópolis. Eram quase 1.000 quilômetros. Sombra ficou do lado dele o tempo todo. Dormia, acordava, colocava a cabeça na janela quando a velocidade permitia, lambeu a mão de Valdir uma vez na subida da Serra dos Três Irmãos, sem nenhum motivo aparente. Valdir não tirou a mão. Chegou em Rondonópolis numa manhã de terça-feira, direto para o hospital. No corredor da UTI estava uma mulher de uns 30 e tantos anos, cabelo preso, uniforme hospitalar amassado, como de quem tinha dormido ali. Ela estava de costas, olhando pelo vidro. Valdir parou. A mulher virou. 11 anos. Rafaela tinha o mesmo formato de rosto da mãe, mas os olhos eram dele. Os mesmos olhos amendoados, a mesma linha fina acima da sobrancelha. Ela estava mais velha, mais marcada, com aquele cansaço de quem equilibra muita coisa ao mesmo tempo. E estava olhando para ele com uma expressão que ele não conseguia ler. Não era raiva, não era alegria. Era alguma coisa no meio, aquela expressão de quem preparou um discurso por anos e na hora que a pessoa aparece, esquece tudo que tinha ensaiado. Pai, ela disse. Rafa. Ficaram parados. Depois ela deu um passo. Ele deu um passo. E se abraçaram ali no corredor de UTI de hospital, entre o cheiro de desinfetante e o som de monitor cardíaco ao fundo, com aquele abraço torto de gente que está aprendendo de novo como é que se faz isso. Valdir não conseguiu falar nada por um tempo. Rafaela também não. O pai dele estava no quarto 12. Geraldo, 81 anos, mão calejada de quem trabalhou na terra desde os 12, teimosia como traço de personalidade principal, estava deitado com aquele lado direito que não respondia, mas os olhos estavam abertos e claros. Quando Valdir entrou, o velho olhou para ele por um longo tempo. Depois fechou os olhos. Não de fraqueza, de alívio. Valdir puxou a cadeira, sentou do lado. Pegou a mão do pai, a mão esquerda que ainda tinha força. Ficou ali em silêncio. Geraldo abriu os olhos de novo. Com o esforço que tinha, com a metade do rosto que respondia, tentou dizer alguma coisa. Valdir se inclinou. O velho disse, com aquela voz lenta e difícil de quem está lutando contra o próprio corpo. Você apareceu. Apareci, pai. Geraldo apertou a mão dele. Devagar, mas apertou. O Valdir sempre volta. Valdir ficou muito tempo quieto depois disso. Porque aquela frase, o Valdir sempre volta, tinha dois sentidos que bateram nele ao mesmo tempo, com forças opostas. Tinha o sentido do filho que apareceu quando o pai precisou. E tinha o outro sentido, o que ficou não dito. O sentido do homem que passou a vida indo embora e eventualmente voltando quando a situação era grave o suficiente. Dois sentidos. Um orgulho e uma vergonha, no mesmo pacote. Rafaela voltou de uma consulta às 2 da tarde e encontrou Valdir ainda na cadeira do lado do pai. Ele tinha adormecido ali, com a cabeça caída para frente, a mão ainda perto da mão do velho. Ela ficou parada na porta por um tempo, só olhando. Depois foi até a máquina de café no corredor, tirou 2 cafezinhos, voltou, colocou um do lado dele na mesinha. Quando ele acordou com o barulho, ela estava na cadeira do outro lado, olhando para o pai.
Obrigada, ele disse, olhando para o café. De nada. Silêncio. O tipo de silêncio que tem substância. Quantos anos você tem de enfermagem? Ele perguntou. 8 anos aqui. Fui registrar em outro hospital antes. Você escolheu bem. Ela olhou para ele, meio surpresa. É a primeira vez que você fala isso. Ele ficou quieto, porque era verdade. Porque durante anos ele tinha carregado um ressentimento silencioso de que a filha tinha se formado em algo que não era coisa de herança da família, que a família era de motorista e comerciante e não havia nenhum motivo racional para isso. Mas era uma dessas coisas que a gente carrega sem questionar. Demorei para entender muita coisa, ele disse. Rafaela não respondeu. Olhou de novo para o avô. Você está com algum animal no caminhão? Ela perguntou de repente. Ele olhou para ela. Como você sabe? Ela apontou para o braço da camisa dele. Havia pelo escuro. Ah, ele olhou. Sim, um cachorro. Achei na estrada. Como se chama? Sombra. Rafaela ficou pensando por um segundo. Depois disse, bom nome. Foram 6 dias no hospital. Nos primeiros 2, a relação entre Valdir e Rafaela era de cautela, educada, funcional, aquele jeito de 2 adultos que compartilham um espaço sem saber exatamente que regras usar. Conversas sobre o avô, sobre o estado de saúde, sobre logística de cuidado. No 3º dia, Valdir saiu de manhã cedo, foi até o caminhão estacionado no pátio, passeou com Sombra num canteiro de grama do lado de fora do hospital. Rafaela desceu no intervalo do almoço e encontrou os 2 ali. O pai, sentado num banco de cimento, o cachorro deitado ao lado, com a cabeça no joelho dele. Ela parou à distância. Olhou por um tempo. Depois se aproximou. Sombra olhou para ela com aquela expressão séria que era a expressão padrão dele. Ela se abaixou devagar, estendeu a mão. Sombra farejou. Depois colocou a cabeça na mão dela. Ele não faz isso com qualquer um, Valdir disse. Rafaela ficou afagando o cachorro em silêncio. Depois disse, sem olhar para o pai. Você estava mesmo passando por aquele trecho às 4 da manhã quando o achou? Sim. E voltou para buscar ele. Voltei. Ela ficou quieta por um tempo. Você sempre foi assim, pai. Ela disse. Quando você decidia voltar, você voltava de verdade. O problema era quando você decidia não voltar. Valdir não respondeu, porque não tinha resposta defensiva que valesse, e porque ele tinha passado 6 dias pensando exatamente nisso. No 4º dia, depois que o médico disse que Geraldo estava respondendo melhor que o esperado, o lado direito começando a ter pequenos movimentos, a fala melhorando, Rafaela trouxe um menino para o quarto. 7 anos. Cabelo bagunçado, camiseta de personagem de jogo, aquele jeito irrequieto de criança que não consegue ficar parada em lugar nenhum por mais de 30 segundos. Pai, Rafaela disse, esse é o Caetano, seu neto. Valdir olhou para o menino. O menino olhou para o Valdir com aquela franqueza total de criança que ainda não aprendeu a fingir. Você é o vovô que dirige caminhão? Caetano perguntou. Sou. A mamãe disse que você tem um cachorro no caminhão. Tenho. Os olhos da criança acenderam. Posso ver? Desceram os 3 até o pátio. Sombra estava na cabine, janela entreaberta, com aquele olho semiaberto de sempre. Quando Valdir abriu a porta da cabine, Sombra desceu com cuidado e ficou parado na frente do menino. Caetano ficou imóvel por 2 segundos. Um recorde pessoal, claramente. Depois, estendeu a mão aberta, exatamente do jeito certo, baixinho, palma para cima. Minha professora ensinou assim. Ele explicou para ninguém em particular. Para cachorro que não conhece. Sombra farejou, lambeu. Caetano explodiu numa risada. Valdir olhou para Rafaela. Rafaela estava olhando para o filho, mas estava sorrindo. Um sorriso pequeno, contido, daquele tipo que escapa antes que a pessoa decida sequer deixar escapar. Era o primeiro sorriso que ela tinha dado desde que ele tinha chegado. No 5º dia, tiveram a conversa. Não a conversa planejada, não a conversa ensaiada, não a grande cena emocional com discurso pronto.
Foi a conversa que acontece quando dois adultos estão cansados demais para manter a guarda e o momento pede honestidade. Eram 11 da noite. Geraldo dormia. A enfermeira tinha acabado de passar no corredor. Rafaela e Valdir estavam sentados do lado de fora do quarto, num banco de corredor, com 2 cafés ruins da máquina. Eu devia ter ligado antes, Valdir disse, sem introdução, direto. Rafaela ficou olhando para o corredor. Sim, não liguei porque não sabia o que dizer. E porque achava que você não queria. Não sei se queria, ela disse honestamente, mas você podia ter tentado. Podia. Silêncio. Aquele almoço, ela começou. Eu disse coisa errada naquele almoço. Ele interrompeu, não agressivamente, com o tom de quem está colocando um fato na mesa. Eu estava na defensiva e disse coisa errada. Sabia disso quando disse. Não voltei atrás. Rafaela ficou olhando para frente. Você sabe qual foi a parte que mais doeu? Qual? Não foi o que você disse. Foi que você continuou na posição. Não mandou mensagem depois. Não ligou na semana seguinte. Ficou igual. Como se para você aquilo tivesse encerrado o assunto. Ela fez uma pausa. É como se a sua saída da conversa fosse sempre a última palavra. Valdir ficou muito quieto. Porque era verdade. Porque ele tinha feito isso a vida inteira. Tinha aprendido a lidar com conflitos saindo. Fisicamente, emocionalmente, literalmente subindo no caminhão e colocando quilômetros entre ele e o problema. E tinha confundido a ausência de barulho com resolução. Aprendi errado, ele disse. Rafaela olhou para ele pela primeira vez em vários minutos. O quê? Aprendi errado a lidar com briga, com conflito, com qualquer coisa que doesse. Meu pai fazia igual. O velho ali, dormindo, não sabe conversar, sabia você? A vida inteira. Qualquer coisa que complicava, ele fechava a cara e sumia. Eu copiei sem perceber. Rafaela ficou olhando. Isso não justifica, ela disse. Não estou justificando. Estou explicando para mim mesmo enquanto te falo, porque eu mesmo só entendi isso agora. Pausa. Não é desculpa. É que eu preciso entender de onde veio para não continuar fazendo. Ficou silêncio de novo. Depois Rafaela disse bem baixinho. Eu fiz igual com o Caetano uma vez. Quando a gente brigou, ele e eu, quando ele tinha 5 anos, uma das primeiras birras de verdade, eu saí do quarto e fui para o quintal e não voltei por 1 hora, só para não ter que lidar. Pausa. Fiquei com remorso 3 dias. Valdir olhou para ela. Você percebeu, ele disse. Fui na terapia tratar disso. Terapia ajudou? Bastante. Ele assentiu devagar. Eu nunca fui em terapia. Eu sei, pai. Talvez devesse. Ela não disse nada, mas a expressão dela mudou alguma coisa. Ficou um pouco menos fechada. Não aberta completamente, porque 11 anos não se desfazem num corredor de hospital, mas menos fechada. Geraldo recebeu alta na manhã do 6º dia. Não era alta total. Ia precisar de fisioterapia, acompanhamento, cuidado contínuo. A questão de quem ia cuidar dele era real e complicada. O sítio não era lugar seguro para ele morar sozinho. Rafaela tinha trabalho, tinha filho. Não podia se desdobrar além de um ponto. Eu vejo o que posso fazer, Valdir disse. Rafaela olhou para ele com uma expressão de quem ouviu essa frase antes e sabe o que costuma significar. Pra valer, ele disse, olhando direto nos olhos dela. Não do jeito antigo. Ela ficou olhando por um segundo. Do jeito antigo era como? Era eu dizendo que ia resolver, indo embora, e resolvendo mal ou não resolvendo. Do jeito novo é diferente. Como é o jeito novo? Ainda estou descobrindo. Mas começa com eu não ir embora antes de ter um plano de verdade. Passaram a manhã resolvendo logística. Valdir ligou para Gustavo, que com esforço visível reorganizou a agenda de viagens para as próximas 3 semanas. Ligou para Sônia. A primeira conversa em muitos anos que não tinha tensão defensiva, apenas 2 adultos separados tratando de pai doente com a objetividade que a situação exigia. Foram juntos, os 3.
Valdir, Rafaela e Sônia, que veio de Cuiabá de ônibus, até a assistente social do hospital para entender opções de cuidado domiciliar. No meio dessa tarde de papelada e telefonema, Caetano ficou do lado de Sombra no corredor, contando ao cachorro, em detalhes consideráveis, a trama completa de um jogo de videogame. Sombra ouvia com atenção total. No fim da tarde, quando Geraldo já estava instalado num quarto temporário na casa de Rafaela, ela tinha um quarto de hóspede que nunca usava, Valdir foi até o caminhão buscar as coisas dele. Caetano foi junto. E Sombra. Ficaram os três parados na frente do Scania por um momento. Era um caminhão velho, bem cuidado, com aquele jeito de coisa que sobreviveu a muito uso e tinha personalidade própria por isso. "Você mora aqui?" Caetano perguntou, olhando para a cabine. "Quase", Valdir disse. "Tem cama aí dentro?" "Tem." "E como você faz xixi de noite?" Valdir deu uma risada. Genuína, curta, daquele jeito que acontece quando você é pego de surpresa por uma pergunta de criança. "Eu paro no posto", ele explicou. Caetano considerou isso. "Parece aventura", ele disse. Valdir ficou olhando para o menino. 7 anos, camiseta de jogo, jeito curioso de quem quer entender o mundo. "É aventura sim", ele disse. "É solitária, mas é aventura." Caetano olhou para ele. "Mas agora você tem o Sombra." "Tenho." "Então não é mais tão solitária." Valdir ficou olhando para o menino mais um pouco. "É isso aí, filho." Naquela noite, depois que Geraldo dormiu e Caetano dormiu, e a casa ficou no silêncio daquele tipo específico de silêncio de casa, com criança e idoso, um silêncio cheio de presença, Valdir e Rafaela ficaram sentados na varanda. Sombra estava deitado entre eles, literalmente no meio, com a cabeça nas patas, olhando para frente. "Você vai continuar na estrada?" Rafaela perguntou. "Vou. É o que sei fazer." "Por quanto tempo?" "Não sei. Enquanto o corpo aguentar, imagino." Pausa. "Mas pretendo passar mais por Rondonópolis, se você topar." Ela ficou olhando para o jardim. "Topo", ela disse. Depois, "Vai ter que ser devagar, pai. Não é como se a gente apertar um botão e volta tudo ao que era." Não era para voltar ao que era. O que era não era bom para nenhum dos dois. Ela virou para olhar para ele, ligeiramente surpresa. "É que você nunca falava assim antes." "Eu sou mais velho agora. 53 não é tão velho. É suficientemente velho para saber que o tempo que eu tenho pela frente é menor que o que ficou para trás. E que eu prefiro não gastar o que sobrou do jeito que gastei o que passou." Rafaela ficou quieta por um tempo. "O Caetano gostou de você", ela disse. "Gostei dele. Ele vai querer saber tudo sobre o caminhão. Você vai ter que ter paciência com pergunta." "Tenho paciência para pergunta de criança. Nunca tive paciência para coisa que eu não sabia lidar, que não é a mesma coisa." Ela ficou olhando. "Você realmente foi em terapia?" "Não. Parece que foi. Talvez seja 6 dias de hospital com você." Ela deu uma risada curta. A segunda risada. Também escapou antes que ela decidisse se queria. Valdir dormiu naquela noite no quarto de hóspede, o quarto que Rafaela tinha colocado o pai dela. Sombra dormiu no pé da cama, que era contra as regras da casa, mas Rafaela não disse nada. Antes de dormir, Valdir ficou olhando para o teto. Pensou no latido. Aquele latido único às 4 da manhã, na beira da 364. Pensou em como ele tinha quase não voltado. Tinha calculado, tinha racionalizado, tinha colocado no peso da balança o prazo da entrega contra um som de cachorro no escuro. E o prazo tinha ganhado. E só alguma coisa que ele não sabia nomear, persistência, intuição, culpa antiga, graça, chame do que quiser, tinha feito ele dar aquele retorno ilegal na vicinal de terra. E se não tivesse voltado, Sombra estaria ainda no acostamento. Ou pior, e ele teria chegado em Cuiabá no horário, descarregado, seguido para Sinop, seguido para Porto Velho, atendido o telefone de Rafaela da mesma forma, ido ao hospital da mesma forma. Talvez. Mas ele não teria sido o homem que voltou.
E isso teria mudado alguma coisa nele, alguma coisa sutil, invisível, mas real. Tinha coisa assim na vida, decisões pequenas que parecem não importar e que moldam quem você é. Não porque mudam o resultado externo, mas porque mudam o que você pode dizer para si mesmo quando olha no espelho. Ele tinha voltado para o cachorro, e ao voltar para o cachorro, tinha voltado para si mesmo, para aquela parte dele que ainda achava que valia a pena parar, que valia a pena se importar com coisa pequena às 4 da manhã, que valia a pena não passar reto quando algo estava sozinho e precisava. Passou mais 2 dias em Rondonópolis. Acompanhou Geraldo na primeira sessão de fisioterapia. Ficou lá, sentado, vendo o velho trabalhar com determinação irritante para recuperar o movimento do braço direito. Geraldo nunca foi de pedir ajuda. Mas quando Valdir estendeu o braço na saída para dar suporte na caminhada até o carro, o velho pegou sem resistir. Isso, naquela família, era declaração de amor. Levou Caetano até um parque na tarde do segundo dia. Rafaela tinha plantão, a avó materna ficou com Geraldo e Valdir ficou com o neto por 3 horas. Sombra foi junto. Foram os 3, cachorro e homem de 53 anos, e menino de 7, naquele parque de bairro com balanço enferrujado e grama pisada. Caetano perguntou sobre tudo. Sobre o caminhão, sobre as estradas, sobre os animais que Valdir tinha visto, sobre como era dormir no caminhão, sobre se dava medo, sobre se ele tinha amigo na estrada, sobre se Sombra sabia fazer truques. Valdir respondeu tudo. Com paciência, com detalhe, com aquele prazer de quem está sendo realmente ouvido por alguém que genuinamente quer saber. Vovô, Caetano disse em determinado momento, balançando no balanço. Era a primeira vez que ele tinha usado essa palavra. Valdir sentiu aquilo pousar no peito dele de um jeito que levou 1 segundo para conseguir respirar. Oi? Você vai voltar? Vou voltar sim. Quando? Não sei a data certa, mas vou. Caetano balançou mais um pouco. Pode trazer o Sombra. Ele sempre vem comigo. Então tá bom. Na manhã da partida, Rafaela foi até o caminhão, enquanto Valdir organizava as coisas na cabine. Ela estava de uniforme. Tinha turno a começar. Estava com aquela cara de cansaço permanente que Valdir tinha aprendido a reconhecer como a expressão normal dela, a expressão de quem carrega muito. Pai! Ele desceu da cabine. Ela ficou parada na frente dele por 1 segundo. Depois deu um passo e o abraçou. Não foi o abraço torto e desajeitado do corredor da UTI. Foi um abraço de verdade, firme, com peso, com os braços que alcançam as costas, com a cabeça no ombro. Valdir colocou os braços em volta dela e ficou ali. Não disse nada. Ela também não. Não tinha nada a dizer que valesse mais do que aquilo. A estrada era a mesma estrada de sempre. Mas Valdir estava diferente. Não era uma transformação de filme. Não tinha música crescendo. Não tinha resolução perfeita de tudo. Não tinha promessa de que agora tudo ia ser diferente e maravilhoso. A vida real não funciona assim. E qualquer pessoa de 53 anos sabe disso. O que tinha era uma coisa mais discreta e mais sólida. Tinha um homem que tinha parado quando devia ter passado reto, que tinha voltado quando tinha tudo para não voltar, que tinha ficado quando era mais fácil ir, que tinha dito a coisa errada e reconhecido depois, em voz alta, sem defesa, que tinha um cachorro ao lado que tinha sido amarrado e abandonado, e mesmo assim não tinha mordido ninguém. Sombra estava no banco do passageiro. Tinha a cabeça para fora pela janela entreaberta, com aquele jeito de cachorro que descobriu que o vento tem cheiro. Valdir olhou para ele. Vai ter mais parada, ele disse. Vou passar mais por Rondonópolis. Talvez você conheça um menino de 7 anos que tem pergunta demais. Sombra tirou a cabeça da janela, olhou para Valdir. Você vai gostar dele. 3 semanas depois, Valdir foi ao psicólogo pela primeira vez na vida. Não foi porque Rafaela pediu. Foi porque ele mesmo marcou a consulta, um dia de manhã, num posto de caminhoneiro em Cuiabá, no intervalo entre uma entrega e outra, olhando para o telefone com o número de um psicólogo que Gustavo tinha mandado. Um cara bom,
que atende online também, para quem não tem horário fixo. A primeira consulta foi de 45 minutos. No fim, o psicólogo, um homem chamado Daniel, voz tranquila, sem julgamento, perguntou: "O que te trouxe aqui hoje?" Valdir ficou pensando por um segundo. "Um latido", ele disse. O psicólogo esperou. Às 4 da manhã, na beira da estrada, ouvi um cachorro sozinho. Continuei a viagem, mas o latido não saiu da cabeça. Voltei, e voltando para buscar o cachorro, acabei voltando para um monte de coisa que eu tinha deixado para trás. Silêncio. E aí percebi que talvez eu não tenha passado a vida em frente. Talvez eu tenha passado a vida fugindo. Geraldo, aos 81 anos com meio corpo recuperando, foi o que os médicos chamaram de caso de evolução surpreendente. Parcialmente porque era teimoso. Parcialmente porque a fisioterapeuta, uma mulher jovem chamada Isabela, que não tinha paciência para desculpa, não aceitava nada menos que o esforço máximo. E parcialmente, acreditava Valdir, porque o velho tinha decidido que não ia morrer antes de fazer umas coisas. Uma delas, ele revelou para Valdir numa visita de outubro, era ver o neto Caetano aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Coisa que aconteceu num domingo de novembro, no quintal da casa de Rafaela, com Geraldo sentado numa cadeira, aplaudindo com o braço direito que tinha recuperado 70% do movimento, e Caetano pedalando torto e gritando de alegria, e Sombra correndo ao lado dele como se fosse a missão principal da vida. Valdir estava ali, com o celular na mão, filmando, mandando o vídeo para o Gustavo, que respondeu com um emoji de coração. A primeira vez que Gustavo usou um emoji com ele. A foto no painel do caminhão continuou lá. A menina de 8 anos, com o sorvete de 2 bolas prestes a cair. Mas ao lado dela, Valdir colocou outra foto, tirada no parque do bairro, numa tarde de setembro. Caetano e Sombra, os dois correndo pela grama. Sombra com as orelhas para trás e Caetano com os braços abertos, os dois numa velocidade que tornava a imagem ligeiramente borrada. Embaixo, com uma letra que era de criança de 7 anos, mas tinha uma firmeza bonita, escrito num post-it amarelo. "Vovô que tem caminhão e cachorro. Fui eu que escrevi. Caetano." Isso é o que Valdir carrega agora. Não a culpa que ele carregou por 20 anos. Não a pedra que ele recusou soltar. Não o peso da ausência, ou da palavra errada, ou do retorno que nunca aconteceu. Ele ainda carrega coisa. Ninguém chega nos 53 sem carregado. Mas a natureza do peso mudou. É diferente carregar a pedra de quem não sabe que existe outro jeito. É diferente carregar a pedra de quem está escolhendo conscientemente trabalhar para pousar ela com cuidado. A estrada continua a mesma, longa, escura, honesta demais de madrugada. Mas tem um cachorro no banco do passageiro, e tem foto de neto no painel, e tem psicólogo online às quartas-feiras, e tem Rondonópolis no trajeto, regularmente, com parada programada. E tem a memória, que Valdir não vai deixar morrer, de que houve uma madrugada em que ele quase passou reto, em que o cálculo dizia continua, o prazo dizia continua, o cansaço dizia continua. E alguma coisa nele, alguma coisa que ele ainda não sabe nomear direito, mas que pensa às vezes que é o melhor de si mesmo, disse para. Volte, não passa reto dessa. Se tem uma coisa que a estrada ensina, é que o caminho não é linha reta. Tem retorno ilegal em vicinal de terra. Tem latido às 4 da manhã que não sai da cabeça. Tem fiscal jovem que fecha o olho para o regulamento. Tem homem desconhecido numa mesa de restaurante que diz a frase certa sem saber. Tem filho que liga depois de 11 anos. Tem pai que segura sua mão do lado esquerdo porque o direito ainda está aprendendo a funcionar. E tem cachorro de pelo escuro, olho sério, postura quase humana, que estava sentado numa beira de estrada às 4 da manhã e decidiu que aquele latido era suficiente. Um latido só, um chamado, uma chance, e o resto é o que você decide fazer com ela. Valdir decidiu, e Sombra continua do lado,
e a estrada continua à frente, e isso, no fim das contas, é suficiente para seguir.